Olá pessoal, tudo tranquilo? Saudades? Pô, nós estamos com muita saudade de voltarmos aí a Santa Cruz e convivermos as nossas sextas, né? Mas quem sabe isso passa logo. Vamos lá. Então hoje a gente fez uma proposta aqui de finalizar exatamente o Enem 2019. Né? Então já fizemos aí em torno de 15 questões nos vídeos anteriores. A ideia é de fazer 15 neste e mais 15 no outro. Finalizamos então toda a resolução comentada, né, do Enem 2019. Então vamos lá. Então na primeira questão aí, lembrando que, se não me engano, é a prova amarela, né? Mas vamos lá. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou algum desses cômodos e ficou exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico ali abaixo descreve exatamente essa relação, né, de qual posicionamento e qual é o quarto em que questão do consumo acumulado de energia. Então isso é importante, né, que no gráfico nós temos o consumo acumulado de energia em função do tempo. Bom, os cômodos são numerados de 1 a 6, as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então a gente quer saber a sequência de deslocamento pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado pelo gráfico. Então, no ponto 1, no minuto 1, então ele gastou 20 watts. O que nos mostra que ele está em qual cômodo? É só analisar qual cômodo que tem o 20 watts, ou seja, o cômodo sala, que é o cômodo 1. Já no segundo minuto, no minuto 2, houve um aumento, aí tem que cuidar, porque é uma energia acumulada. Houve um aumento, passou de 20 para 35, consequentemente aumentou em 15, em qual cômodo que tem 15? O cômodo 4. E assim sucessivamente. Minuto 3, né, ele foi para 40, 35 para 40, um aumento de 5. Qual cômodo que tem 5? É o banheiro com a posição 5. Né? Então no minuto 4 houve um aumento de 15, ele voltou para o cômodo 4. No minuto 5 houve um aumento de 20, né? Passou de 55 para 75 e, portanto, aumento de 20, ele está no cômodo 1. No minuto 6 houve um aumento de 10, portanto ele está no cômodo 6. No minuto 7 ele foi de 85 para 105, ou seja, aumentou 20 watts, então ele voltou para o cômodo número 1, que é a sala. E no minuto 8 houve um aumento de 15, de 105 para 120, um aumento de 15, e 15 watts é para nós a peça suíte, que é a número 4. Então a sequência 1, 4, 5, 4, 1, 6 e 1, 4. Questão bastante tranquila, uma questão interpretativa, mas sem cálculo nenhum, é só analisar o gráfico, o quanto que aumentou de cada minuto, e também analisar quantos watts tem em cada uma das peças, também representadas na planta baixa. Bom, um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre as taxas de câmbio em 5 países: França, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido. As suas respectivas moedas, a taxa de câmbio e quanto que se gasta em cada um desses países, né, em euro ou em dólar ou dólar australiano, e assim vai. Então, o quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Gente, é uma questão direta de simplesmente multiplicar a coluna taxa de câmbio pelo gasto diário, que vai nos dar o quanto ele gastou, eles vão gastar, ou, né, a ideia de gastar em reais por dia em cada um desses países. Então começamos com a França, 3,14, que multiplicado por 315, então R$989. Já os Estados Unidos, 2,78, olha só, o dólar 2,78, e agora nós estamos com o dólar a mais de 6 e pouco esses dias, né? Mas vamos lá, 2,78 vezes 390, 1.084. Já na Austrália,
2,14 vezes 400 dólares australianos, 856. Já o Canadá, 2,10 vezes 410, então vai ter dar 861. E o Reino Unido com 4,24 vezes 290 libras, portanto 1.229,60, né? Então o objetivo deles, né, é escolher uma viagem, né, em que o teto máximo de gasto seja R$1.000. Então nós temos aí 3 países, né, em que o teto está abaixo de R$1.000. E aí, logicamente, eles querem, o objetivo é o menor custo diário em real, e o menor custo diário é R$856 na Austrália. Agora, notem que as duas respostas são muito próximas, né? Questão aí de R$5 de diferença. Então, esse caso é muito importante a gente fazer direitinho as multiplicações, porque dá uma diferença bem interessante. Outra ali dos Estados Unidos, dá para ver realmente que passaria de 1.000, né? O Reino Unido, então, nem se fala, né? Já sendo o valor 4, já passaria de 1.000, que dirá 4,24, quer dizer, passa muito mais. Então, né, são questões em que tu poderia descartar talvez 2 ou 3, mas tu ficaria que realmente ter que fazer o cálculo da Austrália e o cálculo do Canadá, porque a diferença é muito pequena. Bom, a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando para a garganta e demais partes das vias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros e ele quer este número em notação científica. Notem, ele não pediu troca de unidades. Milímetro é informado, milímetro é pedido, então já é um ponto positivo. E o que nós temos que lembrar aí é que toda notação científica é dada pelo número n multiplicado por 10 elevado num expoente que a gente chama de nzinho. E este n grande, né, ele sempre tem que ficar entre 1 e 10. Tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, certo? Bom, pelas alternativas, logicamente, todas estão com a característica exatamente nessa, maior que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Todo mundo está com 1,1. O que nós temos que lembrar é que nós temos que avançar, deslocar 1, 2, 3, 4 casinhas para a direita. Lembrando que para a direita são os números positivos, portanto o expoente fica negativo. Tá certo? Então a vírgula avança para a direita. Lá na direita a gente tem os números positivos, mas no expoente ele fica então negativo, tá bom? Então 1,1 vezes 10 na menos 4. Bom, essa questão ela tem um texto bastante grande, né? E eu na próxima tela já coloquei o que interessa desse texto para nós desenvolvermos. Legal essa questão. Não foi uma questão tão simples, mas também não chega a ser uma das questões mais complicadas da prova. Então olha aqui, ó, essa parte me interessa. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, a gente já sabe que a força de defesa é igual ao nível vezes a experiência ao quadrado e multiplicado por um K, né, que é uma constante de proporcionalidade, que a gente chamou de K defesa, porque a gente tem K defesa e nós temos o K do ataque, né? Então, e o que é o ataque? O ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Dá para notar que é o contrário, então? O nível é ao quadrado e a experiência não, mas é multiplicado também por um valor chamado K-ataque, que é uma constante de proporcionalidade. Muito bem, continuando a leitura da questão, nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Gente, essas informações todas eu tenho que colocar agora nessas duas relações de cima. Então, olhe bem, é o nível 1, né? Então nós temos ali uma força de ataque 2 e uma força de defesa 1. Que fórmula é essa? Força de defesa. Então nós começamos com 1, né? E nós temos 1 para o nível, que está escrito ali no enunciado,
e 1 para experiência. E aí a gente achou o K defesa. O K defesa deu 1. Aí a gente vai analisar agora para o ataque. Lembrando que o ataque, a força de ataque é 2. Perfeito? Então a gente tem aí a força de ataque sendo 2. Beleza? Então ali, quem é que é o nível? O nível é 1 e a experiência é 1. Então, isolando ali, nós teremos o K ataque exatamente igual a 2. Tá certo? Então, as nossas fórmulas são: de defesa é o nível vezes a experiência ao quadrado, e a força de ataque é 2 vezes o nível ao quadrado multiplicado pela experiência. Agora vamos jogar. Durante um jogo, o jogador 1 de nível 4 e experiência 5 vai atacar. O jogador 1 vai atacar o jogador 2. Então o jogador 2 vai defender no nível 2 e experiência 6. Então, gente, não troquem os dados. O jogador 1 com nível 4 e experiência 5, ele vai atacar. Né? Então, o jogador 1 é ataque. O jogador 2 é defesa. O jogador 1 tem força de ataque, é 2, não esqueça, é 2 multiplicado pelo nível ao quadrado. O nível é 4 e a experiência é 5. Então, a força de ataque é 160. Já a questão da força, o jogador 2 vai defender. Então, a força de defesa é 1, que é o K, vezes o nível, e o nível, quanto que é dele, é 2, e vezes a experiência ao quadrado, que é 6. Então, a força de defesa nos deu 72. Então, nesse combate, nesse embatezinho entre jogador 1 e o jogador 2, quem ganhou foi o jogador de número 1. Ele ganhou e ganhou com uma diferença de 88 pontos. Certo? Uma questão muito interessante. Espero que vocês tenham entendido o mecanismo e leitura de cada frase lá daquele enunciado, trazendo para cá e resolvendo parte a parte até nós chegarmos no final. Beleza? Então vamos adiante. Bom, em um condomínio, a área pavimentada tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 e é cercado por grama. Muito bem. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 o diâmetro. Cuidado, não é aumentando para 8, de 6 para 8. Ele aumenta em 8. Isso é muito importante. Lembrando, se de 6 ele aumenta para 8, é uma coisa. E agora ele tem 6. Vou aumentando em 8 o diâmetro. Então a gente tem que cuidar dessas informações e cuidar bem o português. Tá? O condomínio dispõe de um estoque de material para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. Pediu para o PI ser utilizado como 3, né? E aí a gente tem que ver a situação. Isso é muito bom a gente fazer um desenho. Inicialmente, né, o condomínio tem uma área pavimentada com um diâmetro igual a 6, perfeito? Inicialmente é isso. Aí a gente resolveu, o condomínio resolveu, vamos aumentar essa área. Então o que aconteceu agora? A gente aumentou a área. A gente continuou com a área pequenininha, né, que era de 6, e aumentou em 8. Então o diâmetro a gente passou para 14, 8 mais 6, 14, perfeito? Então cuida bem essa questão do português, tá? Então é aumentando para 8. Se aumentar para 8, o diâmetro é 8 e não 14. Entendeu a jogada? Então o português é muito importante nessa informação aí. Muito bem. O que nós temos que calcular? Nós temos que calcular a área, né? Então, na sequência, a gente volta com o desenho que nos interessa, que é esse, e nós vamos então calcular. Gente, nós temos que calcular essa área pintadinha de fora, correto? E ela chama-se área de uma coroa, circular. Perfeito? Já que é uma coroa circular, então vamos calcular a área de fora. A área da coroa circular é o πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Maravilha! O raio do grandão é diâmetro 14, raio 7. O pequenininho, diâmetro 6 e raio 3. Deu. Acabou, né? O π tem que ser trocado por 3, né? Vai ficar 3 vezes 40. Então, a área adicional nesse condomínio será de 120 metros quadrados. Notem
que ele tem à disposição um material para pavimentar 100 metros quadrados, ou seja, não será suficiente. Então a letra E diz assim, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada será de 120 metros quadrados. Eu tenho 100 à disposição, mas eu tenho uma área de 120, então vai ficar me faltando 20 metros quadrados, é a letra E então. Boa questão, cuidado com a questão do português, aumentando, né, ou aumentando para, né, para 8 é diferente, então cuide bem o português para não ter problema. Bom, exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos gastos em 5 diferentes atividades em função do tempo dedicado contado em minuto. Muito bem, qual dessas atividades proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Gente, é uma questão que não poderia ser o cara olhar assim, para aí, é o número 3, é a bolinha que está mais lá em cima, então tá, é a 3, beleza. Só que ele quer por minuto, não esqueça isso, tá? Então nós temos que analisar uma por uma dessas atividades. Começando então com a atividade 1, que ela tem 20 quilocalorias de consumo em 10 minutos. Então, gente, é só dividir 20 por 10. Eu vou ter 2 quilocalorias por minutinho. Não é verdade? Se eu tenho 10 minutos, 2 vezes 10, 20. Perfeito? Então é dividir o número de quilocalorias por minuto. Porque é o que ele quer por minuto, não é divisão. Então, quilocalorias em cima e o tempo em baixo. Perfeito? Então vamos para 2. A 2 já está um consumo realmente muito maior, né, do que a 1. Porque nós temos 100, pode olhar no gráfico, olhando ali no número 2 à esquerda, mas em 15 minutos, que dá em torno aí de 6,7 por minuto. Já na 3 são 120. Olha aquela que foi grandona, né? É a letra C, é a letra C. 120, mas em 20 minutos. Portanto, dá 6. Não é a letra C. Por enquanto, é a letra B. Na número 4 tem 100, mas com 25. Até porque, né, gente, a 4 e a 5 não vai ser. Né? Por quê? Porque elas têm um maior tempo. Elas têm até a mesma quantidade de calorias que a número 2, mas tem um tempo maior. Consequentemente, por minuto vai ser menor. Então não precisaria nem fazer o restante, tá? Acabou ali. Entre a 2 e a 3 e vamos em frente para ver o que dá. Você vê que as duas quase batem, né? 6 e 6,7. Mas vamos continuar. 100 dividido então por 25, 4 quilocalorias por minuto. E a última então, né, que é 80 dividido por 30, em torno aí, aproximadamente 2,7 quilocalorias. Então, está definido aí, proporciona o maior consumo é a atividade de número 2. Bom, essa aí de matrizes, né, a gente sempre fala, as questões do Enem de matrizes são questões interpretativas, né, eles vão perguntar para nós uma matriz inversa, entendeu? Então, é uma questão bem básica, interpretação total. Então, o professor aplica durante 5 dias, uma semana, testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Agora começa a importante. Nessa matriz, os elementos das linhas 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas por Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Então, as linhas representam linha 1 a Ana, linha 2 o Bruno, linha 3 o Carlos, linha 4 o Denis e linha 5 a Érica. Perfeito? Vamos adiante. Enquanto as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fechou? A pergunta é direta. O teste que apresentou a maior quantidade de acertos foi aplicado em qual dia da semana? Então ele está falando em dia da semana. Dia da semana são as colunas. Tu quer saber qual que teve maior rendimento, qual a maior quantidade de acertos? Então, gente, é somente somar as colunas. Soma a coluna número 1 e ela vai me dar 11 acertos. Então, na segunda-feira, tivemos 11 acertos. Já na terça, tivemos 10 acertos. Na quarta, 10 acertos. Na quinta, 10 acertos. E na sexta, 10 acertos. É somente somar as colunas. Bom, então a resposta fechou segunda-feira. Se a pergunta fosse quem dos alunos teve o maior quantidade de acertos, vocês somariam as linhas. A linha 1
é da Ana, a 2 é do Bruno, a 3 é do Carlos, e assim a vida vai. E aí seria só somar. Tu viu a simplicidade que é essa questão. Ou tu vai somar a linha, ou tu vai somar a coluna, dependendo da pergunta que for, e no caso era a coluna. Bom, essa questão aqui o pessoal sentiu um pouquinho de dificuldade, mas é uma questão de regrinha de 3, gente, tá? Regrinha de 3, mas tem que prestar atenção em alguns detalhes. Então a gente tem aí, o ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira da bicicleta, tá? Chamam de catracas. A coroa é um disco dentado que é movimentado pelos pedais, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas que estão lá na parte de trás, né? Muito bem. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros, catraca grande, catraca pequena, tá? Muito bem. O ciclista já dispõe de uma catraca. Lembre, catraca é de trás, tá certo? A coroa é da frente. Então vamos desenhar aqui? Vamos desenhar aqui. Olha aqui, a catraca, parte traseira. E a coroa, parte dianteira. Aí, gente, lembra o seguinte, a coroa é onde a gente vai fazer uma volta, 2 voltas no pedal, tá bom? Agora, essa uma volta que tu dá no pedal é uma volta que tu dá na catraca? É uma volta que tu dá na roda traseira da bicicleta? Sim e não. Por que sim e não? Sim, que se as duas tivessem o mesmo... Falem. O mesmo diâmetro, o mesmo raio. Aí sim, se as duas tivessem o mesmo tamanho, tu dá uma volta lá na frente, no pedal, dá uma voltinha no pedal, a tua roda traseira é uma volta que dá também. Perfeito? Agora, não são de tamanhos menores, né? Então, ele já dispõe de uma catraca de 7. Ele pretende incluir uma segunda catraca ali dentro. Aqui na parte traseira, uma segunda catraca, tá? Então, olha ali, ó, uma volta no pedal, nesse sistema, eu posso garantir para vocês que na roda traseira ele vai dar mais de uma volta. Quantas? Ah, não sei. Mas ele vai dar mais de uma, tá bom? Então, lembra disso. Então, gente, pensa numa coisa. Quanto menor for a catraquinha, aquele pedacinho ali de trás ali, tá? Quanto menor for a catraca, maior será a quantidade de voltas. Pensa no exemplo que eu dei. Se elas tivessem o mesmo tamanho, uma volta na frente, uma volta atrás. Mas como tem tamanhos, essa é grande e a outra é pequenininha, ó, uma grande e outra pequenininha, o que acontece? Então a de trás vai dar mais voltas. Mais de uma volta, vai dar 2, vai dar 3, sei lá, vai depender do tamanho, tá? Então pensa nisso, quanto menor a catraca, maior é a quantidade de voltas da rodinha traseira. Muito bem. Qual é a catraca que ele tem? 7, né? Então, com 7, ele dá um número X de voltas, né? É um D que a gente chama ali, uma distância que ele percorre, tá? Agora, notem que ele quer incluir uma nova catraca em que a bicicleta avance 50% a mais. A mais. Então, eu não sei o tamanho dela, eu chamei de X, e 50% a mais na distância percorrida pela roda traseira significa 1,5 D. D eu chamei de distância da roda traseira, que ela anda, tá bom? Beleza? Então, vamos de novo entender. 7 centímetros, a catraquinha lá da roda traseira, ela vai dar vai percorrer uma distanciazinha, não sei quanto, tá? Agora eu quero incluir ou instalar uma outra catraquinha menor, né? Por que menor? Porque ele vai ter que avançar mais, não é? Ele vai ter que avançar 50% a mais, portanto 1,5. Lembrem que elas são grandezas, o quê? Inversamente proporcionais. Quanto maior é o diâmetro, menor é a distância. Quanto menor o diâmetro, maior é a distância percorrida. Certo, gente? Pensa nisso aí, é muito importante. Se elas são inversamente proporcionais, basta a gente inverter uma das expressões, invertemos a primeira e não a segunda, e aí encontraremos, então, no final das contas, a resposta aí de 4,7. É um valor aí aproximado, mais próximo da medida do diâmetro. Tá bom? Tem uma alternativa aí que ela está descartada já desde antigamente, né? Que é a letra E, que não dá para a gente aceitar, que tu avançando mais distância na roda traseira, tu vai aumentar o diâmetro, muito pelo contrário, tu vai diminuir o diâmetro. E, portanto, se já temos 7, tem que ser números menores do que 7. Não dá para a gente eliminar muito, mas pelo menos
uma das alternativas deve ser eliminada de cara. Bom, essa questão, tem um detalhe essa questão, mas vamos lá, vamos seguir o que mandaram lá, né? Bom, aqui nós temos então 3 alertas, né? Nós temos aqui o alerta cinza, quando a temperatura for menor que 10 graus e umidade menor que 40%. Já uma laranja, quando a temperatura entre 35 e 40, e aí está um problema que a gente vai ter que discutir, e umidade menor que 30%. E depois o vermelho, com temperatura maior que 40 graus e a umidade relativa do ar menor que 25%. Olhem o gráfico então informa que linha contínua é a temperatura e a linha tracejada é a umidade. Em ambos os lados ali a gente tem o lado da esquerda do eixo é a temperatura, o lado da direita é a umidade, não vai ter problema nenhum porque as unidades são do mesmo tamanho, né? 60, 60, 40, 40 e 20, 20. Pois muito bem, o que ele quer? Então a gente vai trazer isso aqui e a gente vai analisar a seguinte situação. No dia 1, segundo o gráfico, o dia 1 então é antes do dia 2, né? Oh, que beleza, né? Só pode. Então ali a gente traça uma linha perpendicular ou linha vertical, né? No dia 1. Vamos traçar, olha ali, beleza? Agora, o que a gente vai analisar? Nós vamos analisar esses 2 pontinhos. Vamos analisar esses 2. Então no dia 1, a temperatura está menor que 40 graus. Tá menor, não tá menor? Tá menor. Não, minto. A temperatura a temperatura está abaixo de 10, né? Eu olhei errado ali. Lembra, a temperatura é linha contínua, tracejada é umidade. Então, umidade é tracejada, linha contínua é temperatura. Viu agora? Então vamos lá, vamos voltar ali. Então no dia 1, nós olhando o gráfico da linha contínua, que dá temperatura, eu falei temperatura, vocês que se enganaram aí, ela dá um valor abaixo de 10. Não tem dúvida que dá abaixo de 10? Ninguém, né? E umidade dá acima de 30, né? Menor que 40%. Perfeito? Então nós temos aí, no dia 1, temperatura menor que 10 graus, confirmado ali no gráfico, e umidade relativa menor que 40%, portanto verdadeiro. Então está correto, a primeira é correta, tá? Que o alerta da primeira dia 1 é o alerta cinza, perfeito. Vamos analisar então o dia número 12. Aí vem o 12. Aí tu linha no 12, analisa os pontinhos que surgem ali e vamos lá. Analisar a temperatura. Gente, a temperatura no dia 12, mas exatamente no dia 12, ela é uma temperatura que é 40 graus. Né? Ela está na linha do 40. Mas à medida que o tempo passa, porque ela é contínua, então o dia 12, não necessariamente o dia 12 é aquele ponto ali, exatamente. Ele pode avançar um pouquinho mais, né? Porque o dia 12, tu considerar a partir da meia-noite, tu tem 24 horas na sequência, né? Então, como ela é uma linha contínua, então significa que ao longo do dia, aquela temperatura ela vai aumentando, passa do 40. Mas mesmo que você estivesse na dúvida, lembrem que quando ele fala temperatura na laranja entre 35 e 40, na ideia da matemática, quando a gente fala entre, me dê os números entre 1 e 5. Quem são os números entre 1 e 5? Vamos lá. É o 2, é o 3 e é o 4. O 1 e o 5 entraram? É entre. Não entraram. Então, mesmo que vocês tivessem aí a dúvida, se, quem sabe 40, mas é um pouquinho, entre 35 e 40. Só que ficou uma coisa muito esquisita. Se deu a temperatura 40, qual é o alerta que tu tem? Pergunto para vocês, qual alerta? Se der temperatura 40 graus, qual alerta que dá? Laranja? Não. Vermelho? Não tem alerta nenhum. Porque não tem temperatura 40 segundo o enunciado. Eles deviam ter ajustado melhor essa questão aí, mas tudo bem, foi que foi, vamos seguir. Vida que segue. Então o que ele falou? Ele falou que no dia... nós identificamos ali que deu uma temperatura de 40, né? E uma umidade ali em torno de 20%, né? Então o que acontece? No dia 12 a temperatura é 40 e a umidade é menor que 30. É menor que 30. Beleza, a umidade está dentro da legalidade ali, né? Menor que 30, 20, fechou. Mas a temperatura 40, como ele está entre 35 e 40, o 40 não entra e, portanto, ela é falsa. Muito pegadinha. A gente podia ter chance muito bom de errar essa questão, sem problema nenhum, porque é uma questão muito dúbia no sentido de que eu só vou fazer a pergunta para vocês e vocês vão entender. 40 graus, que alerta dá?
Me diz que 40 graus. Cinza? Não, cinza tem que ser temperatura mais baixa. Laranja? Não, é entre 30 e 40, 40 não entra. Vermelho? Não, vermelho é maior que 40 e não é 40. Então, quer dizer, fica muito estranho. Temperatura 40 eu não sei o que dá. Que alerta a gente tem. Segundo os dados aqui, não tem alerta nenhum quando a temperatura cravar 40. Mas outro detalhe, lembre bem, que a temperatura não exatamente é no ponto 12, é na sequência do 12. E tu vê que na sequência do 12 ela vai aumentando. Então tu não pode também considerar. Mesmo que desse 40, não poderia considerar, porque à medida que passa o dia ali, né? 12 não é naquele ponto só. O 12 vai um pouquinho, vai entre o 12 e o 13, não vai? Então, se tu perguntar onde é que é 13, 13 não é o próximo ponto? E aquele intervalo ali de gráfico, como é que fica? Né? Então tá errado, tá muito errado. Bom, já na já no dia 13, ele diz que tem alerta vermelho. Então no dia 13 eu tracei uma linha, o ponto praticamente caiu, os dois caíram em cima do outro, né? Então a gente identifica ali que no dia 13 a temperatura é um pouquinho maior que 40, fechou? Um pouquinho maior que 40 e a umidade não é menor que 25. Então o vermelho teria que ser maior que 40 na temperatura, né? Estamos ali, acho, considerando maior que 40, tudo bem, mas a umidade não, está muito longe, ela deu quase 40% e ela tinha que ser menor, né, que 25%. Então, realmente, somente a primeira é a afirmativa correta, somente o dia 1, portanto, perfeito? Bom, essa questão, legal, né, uma questãozinha de, entenda que eu já coloquei ali, né, nós temos uma placa, e aí eu já desenhei o que aquela placa representa, né, representa a figura de um retângulo ou de um quadrado, não sei, né, e depois um pedaço de um círculo, né? Pode ver que fecha exatamente essa figurinha ali, perfeito? Isso é o que tem que ficar claro ali, tá, gente? Você tem que entender que aquela figurinha da placa, ela vai relacionar com essa figurinha que está aqui coloridinha, tá? Então, nós temos essa indicação ali. O que acontece, então? Para te identificar bem assim, pega aquele desenho lá da placa e traça uma linha exatamente no diâmetro, paralelo à base da placa. Vocês vão ver que vai dar exatamente essa figura. A figura de um retângulo, de um quadrado, não sei. E a figura de um semicírculo. Agora ficou mais fácil, né? Então agora vamos tirar os dados, tá? Aqui é 40, dado no enunciado, nosso D é 40, né? Então lá embaixo é 40, óbvio, né, gente? A nossa altura então é 60, olha ali o 60, fechou. Agora lembre bem, se o diâmetro é 40, o raio é 20. Então nós temos aqui um raiozinho de 20. Quer dizer que a partezinha de baixo vale 60 menos 20, vale 40. Beleza? Fechou. Então é um quadrado, né, gente? Agora eu vi que é um quadrado, porque antes eu estava na dúvida se era um quadrado ou se era algum, sei lá, um retângulo, alguma coisa assim, né? Então já identificamos que é um quadrado. E agora para resolver? Bom, agora está tudo na nossa mão, né? Bem tranquilão, né? Área do retângulo, base vezes altura, 40 vezes 40, 1.600 centímetros quadrados. Já a área do semicírculo, lembre, semicírculo, a área do círculo dividido por 2 é πr ao quadrado sobre 2. O π é 3,14, ele pediu, né? Às vezes tu vê numa questão ele pede 3,14, na outra pede 3. Fazer o que, né? Tem que seguir as regras ali. 3,14, o raio, portanto, é 20, eleva ao quadrado, divide por 2, 628. Uma placa, 2.228. É 1.600 mais 628. Cuidado, ele tem que fazer 10 plaquinhas. Aí é só acrescentar um zero no final e, portanto, 22.280 centímetros quadrados. Bom, 152, então o rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa está submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida com 80% da capacidade, somente 80%, tá bom? Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é. Então vamos lá. Lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, coisa básica, né, que a gente já falou 500 vezes. Que então 0,3 metros cúbicos representa então 300 litros. Essa é o que? A capacidade da banheira. Então vamos trabalhar com 300 litros? Não. Nós vamos trabalhar com
80% da capacidade de 300 litros. 80% vezes 300 fecha para nós em 240 litros. Então, nosso trabalho é em cima dos 240 litros. Então, agora, gente, lembre, se uma embalagem rende 2,7 litros, né? Então, X embalagens para 240 litros. Perfeito? Então, uma embalagem, 2,7 litros, X embalagens, 240 litros. Então, para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético, a gente vai ter que decidir agora quanto que é, tá? Então, nós temos aí, é uma regra de 3 direta, 240 dividido por 2,7 e teremos então aí aproximadamente 89 embalagens. O número mínimo de embalagens, né? Para que a gente tenha exatamente as especificações definidas no enunciado. Tá? Então precisamos 89 embalagens. Bom, o slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão. Muito bem. A gente está sabendo que tem várias coisas que a gente lê, mas não vai levar a lugar nenhum, né? Bom, em 2013, a quantidade máxima permitida no sangue, né, de um condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor do multa aumentado. Tudo bem. Em consequência dessas mudanças, observou que a queda no número de acidentes, né, numa suposta rodovia nos anos seguiram conforme ali a tabela. Muito bem. Suponha a tendência da redução no número de acidentes dessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2,14 para 2,15. Gente, notem o seguinte, qual a redução? 2,14 para 2,15, 50 acidentes, não é? E tu não precisa agora, eu vou ter que criar uma equação, papapá. Não, gente, é muito perto. Ele quer 2018. Então, o que significa? Eu vou fazer um por um, nem precisava, logicamente. Mas de 2015, então, quantos acidentes vai ter? 850, conforme conferiu com a tabela. Já em 2016, vão ser os 850 menos os 50. Já em 2017, vai ser os 800 menos os 50, 750. E aí, em 2018, vão ser os 750 menos os 50, resultando, então, em 700 acidentes. Certo? A redução absoluta de 2,14 para 2,15 foi 50. Agora, inadmissível, respostas do tipo 150, 450 e 550, credo, é muito, muito longe uma resposta. E o 800 já estava direto já num ano após, né? Então, só fazer isso aí. Alguém pode me dizer, eu poderia trabalhar com uma equação do primeiro grau? Sim, sim, poderia. Agora, qual a vantagem que tu tem em relação a isso? Nenhuma, né? Então, vamos lá. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Essa questão é tradicional, tá, gente? Muito tradicional. A gente já fez muitas questões. Vocês me pediram no plantão muitas e muitas vezes esse tipo de questão. Então, atentem a essa questão, tá? Preste atenção. É uma coisa básica que eu vou falar e tu não vai esquecer. Não vai esquecer, tá bom? Tô olhando para ti aqui, ó. Não vai esquecer, tá? Então, olhe bem. O que a gente tem? É uma taxa de juros de 1%, tá? Então, o cara comprou para pagamento em 2 meses. Só que o primeiro pagamento será daqui a um mês após a aquisição da compra e o valor será R$ 202. Já o segundo pagamento será um mês após o primeiro pagamento, será 204,02. Então, gente, para que a gente acerte essa questão, eu comecei num exemplo que eu me lembro que eu falei lá no vídeo de juros, tá? Então, eu gastei R$100 e vão me cobrar um juro de 10%. Qual é o valor da parcela no mês seguinte? Qual o valor da parcela no mês seguinte? Se é 10%, 10% de 100 é 10 pila, vou pagar então 110. Ou seja, eu multipliquei por 1 mais a taxa. Eu multipliquei por 1 mais a taxa, perfeito? Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Eu tenho uma parcela de 110, que foi cobrado uns juros de 10% da gente, mas eu quero antecipar um mês. Gente, se vão antecipar, eles têm que devolver o juro que te cobraram. Perfeito? Como é que a gente descobre o valor? Olha ali, é 110 dividido por 1 mais a taxa. Então, pensa bem, para achar as parcelas seguintes, tu multiplica por 1 mais a taxa. Tu quer antecipar um pagamento, portanto, o que tu vai fazer? Tu vai simplesmente retirar o juro. Mas como que eu retiro o juro, hein? Dividindo por 1 mais a taxa.
É só isso. Olha o exemplo, gente. Olha o exemplo. Eu ia pagar 110 porque me cobraram um juro de 10. Mas eu ganhei uma grana hoje e vou lá e vou pagar. Ah, mas eu não sei quanto que eu vou pagar. Sabe sim. Quanto que te cobrar de juro? Ah, 10%. Então tu multiplica por 1 mais a taxa. Quanto tu quer saber a parcela da frente? Quanto tu quer saber a parcela de trás? Ou se tu retroagir o valor, retornar o valor sem ter cobrar o juro, então divide por 1 mais a taxa. É básico, simples, direto. Não tem essa frescura. Ah, agora a gente faz uma regra disso, regra daquilo. Não, não, não. Faz isso e está feita a questão. Agora vamos fazer a questão. Então 202. Eu quero retroceder um mesinho com juro de 1%. Então eu vou dividir por 1,01. 1,01. Se eu dividir 202 por 1,01, dá R$200. Agora eu vou retroceder 2 meses. Então eu vou dividir por quanto? 1,01 ao quadrado. Porque eu tenho que fazer isso 2 vezes. Então se eu fazer 2 vezes, eu faço ao quadrado e está resolvido a questão. Tá bom? Então tá aí 200, que significa dizer que lá no início, né, o valor que consta lá na nota fiscal vai ser de R$400. Belíssima questão, mas é uma questão muito boa para a gente trabalhar dessa forma ali. Bom, 3 sócios resolveram fundar uma fábrica, é uma historinha muito interessante, tá, gente? Vamos levar para uma historinha essa questão. O investimento inicial foi de R$1 milhão, independente do valor que cada um investiu, tá bom? Então quer dizer que todo mundo investiu a mesma coisa, ou seja, 1/3 cada um investiu desse total do investimento de R$1 milhão. Algum tempo depois, uma 4ª pessoa entrou na sociedade e os 4 juntos investiram mais R$800 mil. Agora, cada um deles dividiu 1/4 do investimento, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Pense nisso, tá? Muito bem. Vamos pensar. Investimento em R$1 milhão. O investidor 1, 333.333, com vírgula, tá? 1/3, né, gente? 1/3 de R$1 milhão. O 2, 1/3 de R$1 milhão. E o 3, 1/3 de R$1 milhão. Então, hoje, se eu sou um dos investidores, eu tenho 1/3 da fábrica. Perfeito? Muito bem. Só que agora, gente, uma outra pessoa entrou na história. Um 4º investidor. Lembre que agora eles dividiram irmanamente, como também foi dividido irmanamente ali no anterior. Só que agora lembre, o investidor 1, que tinha investido aquela grana, investiu mais 200 mil. O 2 investiu mais 200 mil. O 3 investiu mais 200 mil. E o 4 investiu 200 mil. Não mais 200 mil. Investiu 200 mil. Muito bem. O que é interessante a gente fazer aqui? Investimento total. Soma os investimentos, gente. Soma. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro, vocês sabem que o investimento é o mesmo de 533 mil. Já o 4º é só 200 mil. Aí eles venderam a fábrica. Quem é que vai ganhar mais? O P1, P2, P3. Né? Quem é que vai ganhar menos? Quem investiu menos. O P4. Não é? Agora o quanto? Então isso daí a gente faz uma regrinha de 3 bem simplória. Bem simplória. 1.800.000 foi o montante a ser dividido na venda da fábrica. Só que o P1, P2, P3 e P4, cada um vai ganhar uma grana. Então vamos achar a grana do P4? Por que é melhor achar a grana do P4? Porque a gente achando a grana do P4, a gente acha a grana dos outros, gente. Né? Então vai ser fazendo simplificações. Então o P4 vai ganhar 11,11% do total. 11,11, tem a letra A, tem a letra D e só. Né? Então, agora, os outros 3 sócios, quanto que ganhou cada um? Então, só faz uma pergunta aí, gente. O que os outros 3 sócios ganharam juntos? Juntos, eu estou falando juntos. 88 com 89%. 88%, tá? Arredondando, tá, gente? 88, 89, por aí. Mas eu quero saber individualmente. Opa, individualmente? Então, divide por 3. E aí a gente vai ter que cada um vai investir, vai receber 29,63, como é um valor ali aproximado, 29,6%, certo? Essa que é a ideia. Então, assim, ó, claro, gente, que vocês poderiam muito bem tentar fazer uma simulação. Por exemplo, sabendo que é 11,11, tu não tem como os sócios, a gente marcar a letra D, sócios ganharem 18% cada um. 18% cada um significa 54. 54% mais 11 dá 65%. E os outros 35% foi o quê? Né? Para onde foi esse valor? Entenderam?
Então, quer dizer, se eu já tenho a ideia do 11%, por exemplo, a gente, de cara, não dá para letra E, gente. Não dá para marcar a letra E. Porque o segundo número é de uma pessoa só. E o primeiro número são das 3 pessoas. Então, tem que multiplicar por 3 e tem que fechar 100%. A letra D também não poderia. Né? A letra C é ridícula. Porque o cara investiu bem menos e vai ganhar a mesma coisa que os outros investiram bem mais. Mais que o dobro. Entenderam? Então, quer dizer, por lógica, essa questão a gente resolveria ela tranquilamente. Né? Ficaria talvez entre A e letra B. É a única que ficaria. E para achar um deles, fez a regra em D3 e achou. Entenderam? Então é uma questão muito bem bolada, é uma questão boa, mas não tem lá grande cálculo para se fazer. Apenas uma regrinha de 3. Bom, para contratar é brabo. Já na época da pandemia é isso que acontece. Mas para contratar, foi isso que eu falei, 3 máquinas que farão reparo de vias rurais, uma prefeitura elaborou um edital para cada empresa interessada, uma única máquina de cadastrado. Beleza, total de recursos para contratar o conjunto das 3 máquinas, 31 mil. O valor a ser pago é inversamente proporcional à idade. Inversamente proporcional à idade das máquinas. Ou seja, aquela mais velha, ela ganha menos. A mais nova, ela ganha mais. É isso, inversamente. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com a maior idade de uso, ou seja, de 5 anos. Então, gente, inversamente proporcional. Ou seja, x meios, x terços e x quintos. Como é inverso, a gente trabalha dessa forma, perfeito? Então, a gente pode dizer que a soma dos 3 tem que dar 31 mil. De quem? Dos x meios, dos x terços e dos x quintos. Bom, o que a gente vai fazer? Tirar um MMC, tranquilo, né? Chegamos então em 31x igual a 30 vezes 31 mil. E aí, o nosso x então é 30 mil reais. O que a gente deve fazer então? Analisar. O mais novo ganha 15 mil. O do médio, do meia idade ali, vamos dizer assim, ganha 10 mil. O mais velhinho, ele ganha 6 mil reais. Certo? Então a gente tem que analisar dessa forma. São grandezas relacionadas com grandezas inversamente proporcionais à idade. Então, quer dizer, não poderia de maneira nenhuma ser a letra D nem a letra E, porque se tem 5 anos, que é a idade do mais velho, ele não pode ganhar a metade do valor total de 31 mil. Ali está ganhando praticamente a metade. Né? Então, quer dizer, quem vai ganhar a metade é aquele que tem a menor idade. Praticamente a metade, estou citando ali. Né? Então, por lógica, a gente não poderia ter essa resposta de jeito nenhum, nem D e nem E. E a gente poderia analisar as outras também, mas o caminho é esse para a gente resolver, tá bom? Se fosse diretamente proporcional, aí, em vez de ser x terços, x meios, x terços e x quintos, seria o quê? Isso, 2x, 3x e 4x, tá bom? Aí seria diretamente proporcional. Ou seja, a mais novinha ganha menos, a mais velhinha ganha mais. Aí seria diretamente proporcional às suas idades. Segundo o IBGE, né, o rendimento médio mensal dos trabalhadores do ano de 2000 era de 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Tá bom? Esse mesmo instituto projeta para 2020 um rendimento médio mensal que poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Bom, tá meio estranho? Bom, então vamos lá. 2000 é 1.250. O enunciado informa lá na primeira, segunda frasezinha lá em cima. Já em 2010, quanto que vai ser? Os 1.250 mais o acréscimo de 7,2%. Gente, vocês podem calcular 7,2% e acrescentar aos 1.250 ou fazer como a gente fez aqui, multiplicar por 1,072. Então, 1.340 é a projeção, né? Não é a projeção, é que mostrou que o salário então aumentou 7,2% e chegou a R$ 1.340. Então, em 2020, né, vai ter a projeção de um aumento de 10%. 10%. Então, o 1.340 vai ser multiplicado por 1,1. Ou então, de novo, vocês então apliquem 10% sobre 1.340 e acrescentem esse resultado a 1.340. Perfeito? Então, vai dar 1.474. Muito bem.
Gente, assim, ó, a gente agora, na sequência, a gente finaliza toda a resolução comentada. Eu gostei muito dessas resoluções comentadas, tá? Se vocês tiverem uma outra prova, uma outra questão de Enem que vocês acham mais complexa, eu posso também fazer um vídeo, talvez assim, colocando as 10 piores questões do Enem para serem resolvidas. Mas nesse primeiro momento eu vou finalizar então o Enem 2019 para que vocês fiquem com toda a prova completa na mão, explicando passo a passo os seus caminhos e seus resultados, tá bom? Beleza? Então hoje eu resolvi aparecer um pouquinho, fiz a barba ontem, né, um pouquinho, uns 3 dias atrás, para a gente conversar um pouquinho olho a olho, porque daqui uns dias, quem sabe, a gente está retornando, né, para as nossas aulas então presenciais e as nossas cestas lindas e maravilhosas comendo bergamota ao meio-dia. Tá bom, gente? Então, assim, ó, foco, muito foco. Vocês todos foram, nós tivemos uma reunião e vocês, como alunos em geral, vocês foram muito bem, todos os professores parabenizaram todas a forma como vocês estão trabalhando, que é uma forma muito diferente do que outros lugares estão. Tá? Então eu posso citar, eu tenho um cursinho que eu trabalho em Santa Maria, que não chega a, vou dizer sério, não chega a 2 a 3%, nem isso, não chega a isso da quantidade de questionamentos que eu tenho durante a semana do que eu tenho com vocês. Né? E isso não foi eu, Clândio, foi todos os professores. Todos os professores, a Renata falou, né, o Coque, todo mundo falando, né, o pessoal de Santa Cruz, todo mundo falando que vocês estão sendo muito atuantes nos plantões. Né? Eu que vejo, né, nos plantões até eu tenho que tirar muitas vezes deletar várias e várias mensagens. Chega certos dias ali, física, matemática e história, e aí vai 200 mensagens. E o que eu faço? Eu deleto tudo, né, gente? Eu só gosto, as minhas eu não deletei, tá? Porque as minhas são lindas e maravilhosas. Mentira, mas tudo bem. Mas não, eu não deletei mesmo. Não deletei, tá tudo ali. Mas as dos outros a gente vai ter que deletar, porque tem que ter né? Senão o nosso celular fica complicado. Tá bom? Então continue nessa vibe. Eu sei que daqui uns dias a gente vai ter umas fériasinhas normais, como a gente precisa ter para descansar um pouquinho a mente, tá? E vamos que vamos. Se vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, se vai ser em maio, se vai ser no Natal, não importa. Vocês têm que estar preparados para que a prova seja quando? Amanhã. Tá? Se a prova for amanhã, porque vai que o ministro lá, aquele ministro meio maluco lá, ele diga, olha gente, eu defini que amanhã será a prova do Enem. Muito bem, se amanhã será a prova do Enem, vocês estão preparados para isso, com certeza absoluta, tá bom? Continue assim, um grande beijo, eu vou dar um Ctrl Alt F4 e aí a gente dá aqui um tchau, beleza? Grande beijo, tchau, tchau!